Pai, eu sei, sua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, sua alegria é a minha força, sua alegria é a minha força, sua alegria é a minha força, sua presença só traz alegria, sua alegria é a minha força, sua alegria é a minha força, sua alegria é a minha força. Olá, queridas e queridas, tudo bem com vocês? Só um pedacinho aí da música, nessa música da Isadora Pompeu, que é uma música que fala muito ao meu coração, né? Essa parte que diz: para que eu vou me preocupar com as aflições, né? Se a sua presença só traz alegria, com as aflições do meu coração. Então a gente tem que continuar a caminhada, continuar com fé, crendo que mesmo diante das lutas e das dificuldades, o Senhor está conosco e sempre nos dá o livramento. Se obedecermos as suas palavras, os seus mandamentos, se seguirmos o nosso manual de fé e prática, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje eu quero ler uma passagem com vocês e fazer aqui um bate-papo, né? Uma passagem que tem um versículo muito conhecido e a gente vai falar um pouquinho do contexto desse versículo, porque é muito fácil a gente pegar um versículo solto na Bíblia e a gente querer aplicar de forma como se ele funcionasse automaticamente por si só de eu declarar aquela palavra. E saber em que contexto aquele versículo realmente tem efeito, fez efeito e faz efeito nas nossas vidas e de que forma. Praticar a palavra de Deus não é sair pegando versículos soltos e achar que só em declarar aqueles versículos a gente vai ter vitória, a gente vai receber a cura, a gente vai receber a salvação. É muito mais, é entender o contexto, é aplicar na nossa vida, ver em que contexto falou aquele versículo, se é o mesmo contexto que eu estou vivendo nesse momento, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o que ele fez aqui na Bíblia, tudo o que aconteceu aqui foi real e ele ainda faz nos dias de hoje. E Jesus ainda falou que faríamos coisas maiores do que ele fez. Então, vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1, que diz assim: E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim, aí agora fala, né, o que a carta dizia, né, através da vida do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos,
para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, nessa palavra, o que a gente pode tirar aqui dela, né, aprender, primeiramente o contexto. O contexto é o profeta Jeremias, ele foi chamado já muito jovem, aos 13 anos de idade, para ser profeta e anunciar palavras de juízo para o povo de Israel por causa da desobediência e da rebeldia do povo. Acredita-se que até os 70 anos que eles ficaram na Babilônia seria por 7 shemitais que eles não respeitaram. Shemitah era o 7º ano, a cada 6 anos, o 7º ano era o ano, né? É o ano do judeu onde a terra tem que descansar, né? A agricultura eles comem somente do que realmente nasce naquela época, mas eles dão descanso à terra. E é a época também de perdoar, de liberar as dívidas das pessoas que tem, ou seja, não deixar ninguém preso por dívida e que não houvesse pobre entre eles. Então, primeiramente, o povo ele foi feito cativo, porque aqui mesmo diz que o Senhor os transportou para Babilônia por causa da sua rebeldia. Então, primeiramente, a gente vê que tem coisas na nossa vida, tem processos que realmente são coisas da vida. Está acontecendo porque está todo mundo sujeito a passar por tudo. Mas tem coisas que às vezes nós procuramos. Atitudes erradas, decisões feitas no impulso. E a gente atrai situações para a nossa vida que nós não gostaríamos de estar passando, mas é necessário que se passe, porque é uma colheita do que nós mesmos plantamos. E Jeremias foi levantado não somente para falar do juízo, mas também para falar ao povo que em 70 anos o Império de Babilônia cairia, eles seriam libertos e o Senhor os traria de volta à terra onde eles queriam estar, que era a terra deles. Então, quando fala que Deus sabe, eu bem sei que pensamento que tenho sobre vós para vos dar o fim que desejais, quando fala desse fim é o quê? É a libertação, a liberdade. Eles queriam ser livres, eles queriam voltar à sua terra de origem e sair daquele sofrimento, daquela situação de escravidão, né? Daquela situação de exílio. Eles estavam exilados numa terra que não era deles. Então,
quando Deus fala que vai dar o fim que eles desejam, é em relação a isso. Então a gente pode aplicar na nossa vida que Deus, Ele quer dar o fim que nós desejamos em certas situações das nossas vidas, que às vezes nós mesmos nos metemos. Né? E situações também que são coisas da vida, né? Uma doença, uma enfermidade, um desemprego. Mas tem coisas, tem decisões que a gente toma e que nos torna cativo em certas áreas da nossa vida, em certas situações. Mas o que eu quero falar é que Deus, Ele sempre vai ter pensamentos bons ao nosso respeito. E Ele sempre vai mudar a nossa situação. Mas como eu sempre falo também que toda promessa na Bíblia tem um sim. Tudo na Bíblia tem um sim. Versículo 12 ele diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Então, como sempre falo também, nós temos que ir aos pés da cruz. Nós temos que ir até Deus. Nós temos que falar: Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha nessa área da minha vida. Eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego. Senhor, eu preciso da cura de uma enfermidade, da salvação. Então a gente tem que invocar o Senhor. E buscar-me-eis e me achareis, mas ele diz: quando me buscardes de todo o vosso coração. Não como se Deus fosse um garçom, não como se Deus estivesse à disposição só para nos servir, nos dar e nos abençoar e resolver os nossos problemas. Até porque, como eu falei no início aqui do vídeo, tem problemas que nós procuramos. Então você arruma um problema, leva 10 anos arrumando um problema na sua vida e depois quer que Deus resolva em 1 ano, né? Você está 1 ano fazendo o que não deveria fazer, não foi o que Deus te orientou a fazer, aí deu tudo errado, aí você quer que Deus resolva o quê? Em 1 semana. Aqui eles levaram 70 anos para Deus dar a eles o fim que eles desejavam, que era o quê? A libertação. Por quê? Mas porque eles estavam presos por causa da rebeldia, da desobediência. Então Deus fala: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Me buscar pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar, não pelo que eu posso fazer, porque Deus pode todas as coisas, inclusive aqui fala que Deus que transportou eles para o exílio. Então, buscar de todo o coração pelo que Deus é, pela pessoa maravilhosa de Jesus, do Espírito Santo, e não porque você quer somente uma bênção. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, Deus, Ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Ele quer um 2025 diferente para todos nós. Esse será o ano do Shemitah. Dei descansa a terra. Fala: Senhor, esse ano será o ano de eu consagrar realmente a minha vida, né, as minhas finanças, os meus estudos, o meu trabalho, a minha vida, toda a minha vida será entregue no seu altar. Senhor, e me ajuda a perdoar. Porque da mesma forma que a gente perdoa, a gente é perdoado. Quem não perdoar não será perdoado. Por quê? Porque o perdão de Jesus através da cruz alcança também a quem você perdoa. Você libera a pessoa para que ela também seja alcançada pelo sacrifício de Jesus. E o que eu declaro aqui agora é que você terá um 2025 diferente, um ano diferente.
Não porque você quer, mas é porque Deus vai fazer. Se você está no cativeiro, se você tem uma enfermidade, se você tem um problema financeiro, se é algo emocional, minha vida sentimental, Senhor, minha família, meus filhos, meu marido, é o ano de você consagrar ao Senhor, invocar Ele de todo o seu coração, para que Ele possa trazer a existência, Ele traga a libertação, a salvação, a cura, Ele traga a existência. Não basta declarar o versículo, tem que ter ação, tem que ter prática da palavra de Deus. O que você fazia, não faça mais. O que você assistia, não assista mais. O que você ouvia, não ouça mais. O que você falava, não fale mais. Em 2025, que a diferença seja essa na sua vida. Que a sua virada de ano seja: Senhor, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. E tudo vai ficar para trás, tudo de errado, de pecado, do que não te agrada, vai ficar em 2024. Muda, invoca o Senhor, clama o seu nome, se posiciona com santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E você vai ver a glória de Deus na sua vida e as coisas acontecendo, porque Ele vai te tirar do cativeiro. E é essa palavra que eu tenho para você nesse final do ano de 2024. Por isso, pare, pense, mas pense a palavra de Deus, e para pensá-la você precisa ler todos os dias e pratique o que está escrito nela. E você será mais do que vencedor, apesar das lutas e das dificuldades. Lá o profeta falou: continue casando, continue plantando, continue colhendo, continue comendo, não desista, não desista. Tenha filhos e filhas, ou seja, dê fruto, dê fruto, dê fruto do Espírito. Continue a caminhada, o processo é difícil. O processo é doloroso. As dificuldades vêm, gigantes se levantam, mas continue firme, continue gerando, que você vai colher. O Senhor fará acontecer. Bíblia viva. Pare, pense e pratique.